Olá, eu sou Vani Pavanelli, da Nobresse Imóveis, e hoje eu vou apresentar a você o lançamento da Lofts Incorporações, o Lina Residence. Um empreendimento que une design, conforto e localização privilegiada. Vem comigo conhecer esta novidade. Neste Nobresse Cast, em que nós estamos conhecendo o Lina, nós vamos agora conversar com o Fábio Alarcon, que é o diretor de engenharia da Lofts, e também com a Betânia Santos, que é a gerente comercial, para entrarmos agora nos detalhes, né? Fábio, para começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o histórico da Lofts, né? Onde ela nasceu e como ela veio para Indaiatuba, por favor. A Lofts tem 25 anos de fundação, de existência, né, incorporação e construção, né, de empreendimentos imobiliários próprios. Foi fundada em 2001, em São Paulo, né, pelo fundador, seu Alfio Gabriel Tomazelli. À época, para incorporar um empreendimento que se chama Loft Park Ibirapuera. Fica na Vila Mariana, de frente ao Parque Ibirapuera. Por isso o nome, Loft Park, né, eram produtos de lofts, e aí abriu uma empresa e desde lá ela veio, fez mais um outro projeto lá no Morumbi, Panambi. E em 2009, Rodrigo trouxe a Lofts aqui para Indaiatuba. Em 2010, nossa primeira operação, aqui na cidade há 15 anos, incorporando e construindo. Mas vocês têm um braço na Bahia também, não tem? Tem. Em 2012 começou a Lofts Bahia, até então como uma filial, depois hoje é uma empresa mesmo. E a Lofts Bahia ela começou a atuar na região ali de Lauro de Freitas e Camaçari. Depois foi para a Feira de Santana, onde a gente tem ali 7 empreendimentos entregues, mais um em andamento. E agora vai começar uma nova operação em Luiz Eduardo Magalhães. Né? Também na Bahia. Também na Bahia, do outro lado da Bahia, mas também Bahia. E aqui em Indaiatuba, quais são os empreendimentos, né, de sucesso, que eu sei que todos são de sucesso, que a Lofts entregou? O primeiro deles foi lá na Vila Suíça, se chama Residencial Maison Blanche. É um condomínio horizontal de 61 casas. Realmente a época foi um belo sucesso, vendeu tudo em planta, tudo durante a obra, né? Ele é um condomínio muito charmoso. Depois a gente começou a trabalhar aqui, na Iama, né, na região do antigo Clube da Iama.
fazendo o edifício Majestic e o The Diplomat Office Mall. E a gente começou eles em 2012, terminou entregando em 2015. Foram os 2 prédios paralelos. Majestic é um residencial de 92 unidades, né? Ele tem apartamentos de 141 metros, 3 suítes. E o Diplomat com salas comerciais, né? Hoje é um sucesso, até hoje perguntam, né, se a gente tem alguma disponibilidade, é uma luta ali para conseguir alguma sala. Bom, foram os 2 que a gente entregou acabando em 2015. Um pouquinho antes começamos o The Parkville, ali próximo ao Parque Ecológico, né, do Balão do Objetivo. 3 torres, um projeto muito grande, são 57.300 metros quadrados de obra, 3 torres, 319 unidades, um grande desafio, porque pegamos crises e crises ali de impeachment econômica e greves caminhoneiros, Covid, de tudo. Né? Mas por fim... Lá é muito bom. Foi um projeto muito interessante no conceito clube, né? Tem uma área de lazer muito boa. De lá do The Park, viemos aqui para essa última entrega, que é o residencial Luiza Tomazelli, vizinho ao Diplomat, né? 70 unidades residenciais. E agora, lançando o Lina Residência. E Fábio, a gente vê que a Loft tem muitos empreendimentos entregues, muita experiência. E o Lina, quais são os diferenciais que ela oferece para os clientes? Um prédio que são 2 torres, né? Então existem algumas diversidades ali de planta, né? E uma localização muito encaixada aqui na cidade, né? Muito bem adequada, né? A localização de Cidade Nova, ela tem uma procura gigante por pessoas tradicionais da cidade para quem também vem de fora, né? Porque ela fica com fácil acesso à saída. Entrada, saída da cidade também está pertinho do Parque Ecológico. Então a gente tem aí uma localização premium e os diferenciais da planta, né? Lazer, que vai ser bem robusto, uma parte bem sofisticada. E justamente a gente vai pegar, e a gente vai falar um pouquinho lá na frente, mas a gente pega um gancho, um nicho específico de metragem de 85 a 100 metros, que nós encontramos essa lacuna aqui na cidade. Então a gente vai explorar bem na melhor localização. Perfeito. A gente está entregando os apartamentos com persianas automatizadas, né, que podem ser integradas a qualquer sistema de automação, com controle remoto, né. Está entregando o apartamento com infraestrutura já de ar-condicionado toda completa, né, com tubulação frigorígena em cobre, né, todo o sistema de isolamento independente, né. Então, todas aquelas melhorias que a gente já veio fazendo, né, com todo esse histórico, adequando aqui já na planta, na entrega. Fábio, cada vez mais as pessoas querem modernidade, né, facilidades ao escolher um empreendimento. Então, qual é a estrutura que o Lina oferece? O Lina é composto de um condomínio composto de 2 torres, tá? É um projeto bem desafiador pela altura do empreendimento, ele chega a mais de 90 metros de altura, são 3 sobressolos, né? A gente não tem garagem em subsolo, são todos em sobressolos. A gente tem 2 pavimentos de lazer ali. Acima do 3º sobressolo, a gente tem um pavimento mezanino, com toda uma área de lazer. Depois vem 22 andares tipos de cada torre, com os apartamentos, e o 23º seriam as plantas do tipo terraço. No 24º pavimento, a gente tem outra área de lazer ali no empreendimento, outro pavimento de área de lazer nas 2 torres, e acima dali, caixa d'água, casa de máquinas, né? É um projeto com todo em garagem coberta, né? Okay. E quantas vagas por apartamento? São 2 vagas por apartamento, os terraços têm 4 vagas. Ah, ok. E quantos elevadores? 2 elevadores por torre. Uma das torres, né, que é a torre 1, a gente tem um 3º elevador, que é para dar um acesso direto aos visitantes que vêm para salão de festa, área gourmet, algum evento no mezanino. Para não usar o mesmo elevador dos moradores. Não precisaria usar, pode usar, né? mas ele é um elevador exclusivo, que ele faz os pavimentos térreo para o mezanino direto. Perfeito. Mantém a privacidade dos Mantém uma privacidade, não concorre ali, né? É interessante esse elevador, que ele sai bem na porta do salão de festa ali, então não tem muita locomoção. Como são as plantas, Betânia? Explica um pouquinho para a gente as medidas, né? O que foi pensado na planta para oferecer realmente uma comodidade maior, uma praticidade para o morador. Nós temos 5 tipologias
Resumindo, a planta com 2 suítes, que é justamente um diferencial do mercado. Nós temos uma metragem confortável, quando a gente fala de 88 metros distribuído em 2 suítes, a gente tem um ambiente amplo, né? E hoje atende grande demanda da cidade. Depois nós temos plantas de 3 dormitórios com uma suíte, podendo transformar em 2 suítes. E finalizando os apartamentos terraças, que aí sim ele tem uma configuração totalmente diferente, um apartamento linear com 3 suítes e um terraço que dá em volta, né, com a vista livre e permanente aí. Então são 3 medidas, 3 metragens diferentes? São 5 tipologias, mas dentro do resumo a gente utiliza essas 3, né? Que então seria são 88? 88, 85, 88 são 2 suítes. De 92 a 101 metros, 3 dormitórios, uma suíte padrão, ou podendo ser transformada em 2 suítes. E de 176 a 200 metros, os apartamentos terraços. A gente divide aí em 3 etapas para ficar mais clara a comunicação, porque depois a personalização é possível nas plantas. Perfeito. E essas plantas, elas têm alguma outra personalização que vocês vão oferecer? Né? O que elas trazem já na planta? Como padrão, nós entregamos as bancadas, né, em São Gabriel, de pias. Nos banheiros são pedras mármores. Toda a rede frigorígena já vem instalado nos quartos, na sala. Nossa linha de esquadria é uma linha mais premium também, uma linha Gold, e área técnica separado aí para os equipamentos de ar-condicionado. Os pisos a gente entrega nas áreas úmidas com possibilidade depois de personalização. A gente ainda não abriu porque estamos falando do pré-lançamento, mas futuramente a gente vai ter kit personalizado. Desculpa, mas eu tô curiosa, porque aqui no decorado é o apartamento de 88 metros. 88 né? metros, isso. E essa varanda ficou espetacular. Queria que você falasse um pouquinho da varanda, entendeu? A varanda, na tipologia de 2 dormitórios, ela tem uma integração com a suíte master e, né, integração com a sala. Nessa varanda gourmet, nós disponibilizamos os 2 pontos, que é ponto de churrasqueira a gás ou elétrica, e todas as nossas sacadas vêm com brise móvel também. Então é outro diferencial. Ele ajuda na arquitetura, fica bem atualizada, bem contemporânea, mas também tem a finalidade de dar uma quebrada no sol, um controle na iluminação. Então, uma planta bem distribuída. Em uma das tipologias também a gente oferece uma planta já integrada, porque a maioria compra para depois ganhar espaço na sala, acaba integrando a sala com a varanda gourmet. Em uma das tipologias a gente já faz essa integração com o fechamento de vidro. Então também é uma planta bem inteligente. Ou seja, já vem fechado com já vidro? Vem fechado com vidro, isso mesmo. Então uma já claridade. Já tem previsto isso na construção? Já está previsto. Como no Reserva Luiza, né, o living integrado, né, com a varanda. Isso. É porque a maioria dos empreendimentos, esse fechamento com vidro da varanda, posterior, ele acontece né? depois, né, conforme a convenção do condomínio. Perfeito, né? perfeito. Então vocês já entregam ele fechado para quem quiser. Isso, nessa tipologia sim. Agora é interessante falar também, né, Fábio, e aí ele entra com mais detalhes, tá? Mas nossa estrutura, ela já vem com as vigas preparadas, inclusive para o fechamento de vidro, né? Então depois é só convenção do condomínio, mas a gente já deixa tudo preparado para o cliente. Também é isso. Perfeito. Laje de 3 metros e 3, Fábio, é isso? De piso a piso 3 metros. Né? Muito bom. Pé direito alto. E é legal que a gente falou da estrutura, falamos das plantas, mas tem um ponto muito importante, que é área de lazer, conveniência. Então queríamos entender o que o Lina vai entregar para a família, para as crianças, para os idosos. Exato. Lazer bem rica, né? Bem sofisticada, porque a gente vai entregar mobiliada, decorada, equipada, funcionando, né? Conforme o memorial que a gente já desenhou. E ela entregue com a assinatura aí da Cristiane Barnabé, né? Que vocês vão conversar daqui a pouco. E naquele padrão que a gente sempre entregou, como foi o The Park e o Reserva Luiza, né? Ela é uma área que ela quer trazer uma convivência entre os moradores, né? Fortalecer essa convivência de pessoas, crianças, né? Então tem bastante coisa ali, tem salão de festa, espaço gourmet, pet place. Spot bar é importante. Spot bar. Tá sendo muito aceito, né? Quando a gente apresenta o produto, as pessoas aderiram bem. Uma piscina que ela tem uma raia de 25 metros, ela já vem com equipamento para climatização, né?
e coworking, alguns facilities também a gente está trazendo aí para esse empreendimento, né? Um ambiente de coworking com algumas estações de trabalho e uma sala de reunião, lavanderia, né? Onde a ideia é já entregar com alguma empresa que faça essa gestão, um espaço para o mercadinho, para o condomínio depois contratar, né? Alguma empresa, e para a praticidade do dia a dia, né? Essa é a ideia. Trazer o conforto, né, para os moradores. Exato. Eu acho que a cerejinha do bolo aí vem no rooftop, né, que depois a gente detalha mais, mas a gente vai ter uma academia com vista 360 graus. Então, a gente está falando mais de 85 metros, né, de altura, e o que nos ajuda é que a vista é livre. Então, completamente, tanto frontal quanto na parte do parque ecológico, a gente não tem nada que impede a vista. Então, são 148 metros só de academia, de área útil de academia. Todo equipado. Toda equipada. Toda entrega equipada. Agora o comercial não pode ficar de fora. O comercial tem que dar as pinceladas. Tudo isso sem custos adicionais, né? A gente não vai ter nenhuma taxa de rateio. Então a gente entrega o melhor sem custo. E no rooftop também, além da academia, tem um outro espaço ali, né? Exato. São 2 fireplaces com espaços cobertos e descobertos, e o Sky Lounge, que atende uma coisa mais íntima, né? Para 20, 25 pessoas, que é um ambiente altamente sofisticado, também coberto com espaços na lateral. Então a gente tem uma vista aí bem completa da cidade, um ambiente bem sofisticado. Ou seja, além do salão de festa, vai ter o lounge, é isso? Isso, o Sky Lounge, mais o salão de festas, fireplaces. Então ele vem bem robusto, são mais de 30 itens de lazer. Só para completar, a Torre 1, ela é a academia, né? Tanto na frente quanto atrás, isso que a Betânia fala que são vista 360 graus, né? Lá em cima, 85 metros de altura em relação ao térreo, né? E na Torre 2, o Sky Lounge de um lado e 2 ambientes de fireplace, né? Então, ambientes para como se fossem convívios, né? Salão de festas, assim. Então, e lá no mezanino ainda tem o salão de festa, espaço gourmet e o sport bar. Então, uma área de lazer bem completa. Bem robusta. Por exemplo, vocês vão ter também alguma coisa de espaço pet, alguma coisa espaço assim? Espaço pet não pode faltar, né? Hoje já tem mais pet do que criançada, mas pets, o espaço pet, playground também. Então é o que o Fábio falou, a ideia é ter convívio no condomínio, né? E aí tem mais fireplaces embaixo, tem espaço de pergolados. Criar uma integração entre os moradores. Perfeitamente. Essa é a ideia. Bom, a localização do Lina é indiscutível, né? Por que foi escolhida essa localização? Nós escolhemos o Cidade Nova, exatamente porque é um bairro tradicional na cidade. Ele fica próximo à entrada, à saída, nós temos acesso ao parque ecológico, está bem no miolinho ali entre a Tamandaré e a Kennedy, Avenida Conceição. Então nós entendemos que é uma região premium, né, que dá acesso aí para você fazer as coisas a pé. Então é essa facilidade que a gente oferece e por ser uma localização nobre mesmo. E tem mercados, tem escola, tem açougue, tem farmácias, tem de tudo vários lá, né? Restaurantes, exatamente, os melhores restaurantes. Supermercado tem bastante em volta. Hospital também próximo. Farmácia. Muito completo, né? Isso o mesmo. entorno do empreendimento. Perfeito. Centro então ele esportivo. foi bem pensado nisso, né? Tanto é que hoje acho que o que determina o sucesso são, né, vários agregados, mas a localização como ponto principal. E a segurança também. Falando em segurança, eu queria que o Fábio explicasse qual é a estrutura de segurança. É uma demanda, né? Então a gente está projetando ali todo o acesso através de biometria facial hoje em dia, né? Então existe uma clausura entre a entrada de pedestres, entrada separada entre social e serviço. A guarita, ela é entregue com vidro blindado, tá? Então, existem câmeras de monitoramento CFTV. Hoje em dia, as câmeras, até a gente chegar lá na fase de instalação, desenvolvem muito, né? Mas todas elas trabalham com uma inteligência artificial monitorada, né? Em algum movimento, ele te chama a atenção ali. Uma empresa que pode estar monitorando, nem precisa estar no local externo, mas o próprio cara da guarita vai ter acesso. Então, é pensado por uma tranquilidade ali. Então toda a bateria ali da frente vai estar monitorada, o acesso só de quem é da casa mesmo, né? E é interessante que Indaiatuba já entrega ótima segurança, né? Sim.
O bairro é muito seguro, bairro é muito seguro. Bairro bem tranquilo, né? residencial. Né? Fábio, nós conversamos anteriormente, você tinha comentado comigo que o empreendimento já está na fase de fundação, é isso, né? Então, gostaríamos de entender um pouquinho melhor, assim, quais são os prazos, prazo previsto para entrega. Então, a gente iniciou o projeto, né? Está com a obra aí na fase de fundação, fazendo estacas, né? Diria que uns 35% das estacas estão prontas. Então, a gente tem um prazo de entrega de 36 meses a partir do lançamento oficial, ou seja, que em breve, né? Estamos em pré-lançamento aqui. Então, ela vai ficar a primeira fase para entrega no último trimestre de 2028, e depois mais 12 meses, a segunda fase, né, que seria a Torre 2, com a área de lazer em volta da Torre 2, para o último trimestre de 2029. Então, completo 2029. Mas para morar, Torre 1, 2028, quem fizer a compra desse... Exato, finalzinho de 2028 está liberando, e aqueles que conseguirem adiantar suas reformas, né, porque daí existem os trâmites finais aí, né, de mobília, tudo mais. Mas já comecinho de 29 já está ali, né, no Lina Residência. Perfeito. Muito bom. E agora, né, que a gente já sabe tudo, vamos para o que interessa. Gerente comercial, quais são as condições? Quais os valores para hoje, né? Pessoal, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro isso sempre, tá? Quando a gente fala em valores, os valores são na publicação desse podcast, tá? A partir do momento da publicação desse podcast, a gente está falando dos valores nesta data. Obviamente que empreendimento na planta valoriza todo dia, tá? Então, hoje os valores são esses, mas sabendo que a cada dia ele pode ter uma alteração porque ele vai valorizando. Não tenha dúvida, muita valorização. Nós estamos trazendo uma condição diferenciada para esse momento de pré-lançamento do Lina. Então, estamos trabalhando com o valor de metro quadrado entre 10 a 10.700. Aí 10.700 é os nossos últimos andares. Mas é um valor interessante porque a gente entrega um padrão elevado de acabamento e saindo com o valor de R$10.000 o metro quadrado, ele fica interessante para a pessoa que vai investir, porque ela tem 36 meses aí para efetuar o pagamento durante o período da primeira fase de obra, ou a gente ainda consegue uma condição, se forem 12 vezes, a gente não corrige, né, o índice de INCC, que também é o índice que valoriza o produto. Mas essa condição aqui vai até o lançamento, a gente está definindo a data, mas não tenham dúvidas que o nosso valor de metro quadrado hoje ele está o melhor do mercado, porque a gente entrega algo diferenciado, né? Quando eu mencionei que a metragem de 85 a 100 metros, ela foi estudada. Então, nós atendemos um público que está saindo do médio para o médio alto padrão, né? Com um valor ainda de padrão inferior. Então tem que aproveitar este momento e a gente consegue aí personalizar um fluxo de pagamento para vocês. E quando a gente fala em valorização até a entrega, né, do momento do lançamento até a entrega da obra, do empreendimento, falando em termos de hoje, tá? Sim. O que é previsto em termos de valorização? Muito interessante essa pergunta, porque no momento do pré-lançamento ao lançamento, a nossa estimativa de rentabilidade já é de 15%. Então, estimativa de lançamento aí num preço médio de 12.000 metro quadrado. Então, ganho 15% agora, em intervalo de 1-2 meses, e depois, durante a evolução da obra, né? Lembrando que Indaiatuba é uma região totalmente atípica. Fora da curva, né? Exatamente, fora da curva, porque aí a valorização real de entrega, a gente tem aí sucessos na cidade. Né? Projetos nossos mesmo, de Parkville, mais do que dobrou o valor. Pode ser 30, 35? Exato. Eu gosto de trabalhar sendo bem conservadora, mas não tenho dúvida que 40%. Pode chegar. Não tenho medo de falar isso, 40%, porque de cara 15% já na saída, no pré pro lançamento. Muito bem. Bom, eu queria agradecer então mais uma vez, né, o Fábio, a Betânia, o né, o Frederico, que veio participar conosco hoje, e dizer que a Nobresse está de portas abertas, né, para todos os empreendimentos da Lofts, né, e para você também
que está aí em qualquer lugar do Brasil, querendo adquirir o seu imóvel na planta, numa das cidades que tem o melhor padrão de vida desse país, né? É uma das principais e realmente a gente não está mentindo. Indaiatuba é especial. Não tenha dúvida. Agradecemos a participação. Vocês são parceiros, né, de longa data da Lofts e a gente quer manter essa parceria e desejamos um sucesso aí, né? Que a gente tenha bastante interação e vendas aí do produto Lina e outros que a gente também tem aí em parceria. Nós que agradecemos. Eu vou pedir, venham fazer parte desse sucesso, que é o Lina. Perfeito. Te agradece aqui poder estar falando daquilo que a gente gosta, né? Porque a gente, quando faz com carinho, né? Empreendimento. E agradece pela divulgação de vocês, que são parceiros, e que a gente continue nessa sinergia aí pro sucesso do empreendimento. Com certeza. Com certeza. E lembrando, você que está nos assistindo, que para todos os empreendimentos divulgados pelo Nobrescast, né? A Nobres Imóveis fará uma doação de R$1.000 para cada empreendimento vendido através do nosso podcast para uma das entidades beneficentes selecionadas para participarem desse projeto, tá bom? Então, saiba que, além de você comprar um excelente imóvel, com uma excelente assessoria que a Nobres vai prestar a você, né? Antes, durante e depois da compra, além disso, você vai estar contribuindo também com o nosso projeto social, que faz essa doação de cada imóvel vendido de R$1.000 a uma entidade participante do nosso projeto. Então continue conosco, siga o nosso canal, que sempre você vai encontrar muita novidade e muita coisa boa. Cristiane Barnabé é uma das arquitetas mais conceituadas de Indaiatuba e região. E é um prazer receber você no Nobrescast. O prazer é meu, todo meu. Obrigada. Cris, há quantos anos você já está atuando nesse mercado, construindo essa carreira tão sólida? Há 23 anos. 23. E hoje você atende as principais construtoras, não só de Indaiatuba, mas também fora daqui, não é? Sim, sim. Nesse projeto, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente quais foram os conceitos, quais foram as tendências, o que você imaginou para o morador do Lina. Vamos começar aqui pela sala, então? Sim. Só fazendo uma introdução, que eu sempre falo que assim, a Lofts me deixa muito aberta para eu criar, desenvolver o que eu acho que é válido e pertinente para o momento e para a proposta do empreendimento. Okay. Então aqui eu idealizei, como são 2 suítes, um casal com 2 filhos, e aí eu fui buscando as tendências do momento, escolhi uma cor, o azul, e a partir desse azul eu fui desenvolvendo todo o conceito. Então aqui na sala eu usei muita madeira, mudei as texturas, vamos dizer, eu usei o ripado, a madeira lisa, eu acho que a madeira dá um aconchego, essa cor clara também, ela dá um ambiente mais contemporâneo. É uma tendência o uso da madeira nesse tom caramelo agora, de novo? Essa tendência, Esse tom é uma tendência. Inclusive esse MDF é um material novo, foi um lançamento. Então é uma tendência. A madeira em si, ela nunca cai. Sim. Né? Mas esse tom é uma coisa em períodos, mais... né, ficam assim em evidência ou a madeira mais escura, né? Ou a madeira mais ou muito mais clara. Ou muito mais clara, né? Então a tendência agora é o caramelo. É o caramelo, isso. Okay. Essa intermediária, vamos dizer assim. Ok. Nesse banheiro espetacular aqui, esse lavabo, fala um pouquinho pra gente. Então esse lavabo, eu pude fazer uma coisa que eu não consigo fazer em todos os clientes, né? Pude ousar um pouco mais, então eu escolhi esse papel de parede bem ousado, bem colorido, que eu acho que deu um ar totalmente diferente, né? Não, ficou uma obra de arte esse banheiro, então eu achei que ficou bacana. Né? E as pessoas se encantam, assim, uma das coisas que as pessoas se encantam muito é esse papel de parede, esse lavabo em todo, né? Assim, esse formato do espelho. Então eu quis trazer uma linguagem bem contemporânea mesmo. Claro que sempre não perdendo a sofisticação, né? E a funcionalidade. Também foram itens que eu priorizei. É mais difícil a gente encontrar, né, os móveis de cozinha num tom mais escuro, né? E eu achei que ficou muito elegante. Fala um pouquinho dessa opção. Então, eu gosto bastante de tons escuros, principalmente do preto. Eu uso muito
é uma marca minha, usar o uso do preto. E eu, como é um decorado e eu posso explorar mais, então eu quis usar realmente o azul, como eu disse, né? Partir do azul, e aí nada melhor do que a cozinha ser azul, né? E esse nicho, né, em contraponto, aí ficou muito interessante, né? Porque aí eu peguei a madeira da sala e trouxe para a cozinha para tudo ter uma ligação. Então, não só aqui na sala, mas para os quartos, todo o apartamento ele se compõe. Todos os ambientes se compõem em tons e materiais. Esse aproveitamento, né, e a integração da sala de jantar com a sala de estar, com uma mesa grande, porque não é muito comum, né, uma mesa tão grande num apartamento dessa metragem, né? Então fala um pouquinho dessa composição aqui. Aqui eu coloquei uma mesa na verdade é uma mesa de 8 lugares, só que como ela está encostada aqui, então caberiam 6 pessoas. Então a gente acabou não colocando as poltronas, mas quem quiser pode colocar e cabem 6 pessoas perfeitamente. Então é um apartamento menor, claro, mas que ele acomoda bem uma família, com bom espaço, boa circulação. E ainda tem esse buffet, né, para as pessoas, para servir como apoio, para guardar alguma coisa, para servir como apoio num eventual. E os detalhes da decoração, jantar, né, alguma coisa. são incríveis, assim, né? A mistura com o dourado, né? Sim, eu adoro o dourado, que eu acho que ele dá brilho para a decoração. E aí eu escolhi esse tom também, mais alaranjado, que eu acho que combina muito com o azul, com a madeira. E me fala dessa varanda gourmet aqui, que está sensacional. Então essa varanda aqui, ó, como vocês podem ver, eu trouxe a madeira para cá também, usei o preto, que eu sou apaixonada, e quis fazer alguma coisa um pouco diferente também. Então usei um banco, 2 puffs, e trouxe um pouco de rusticidade para cá, para ficar mais acolhedor. Então é uma coisa que eu gosto bastante, que é esse jogo. E o dourado sempre junto, que eu acho que esse contraste do rústico da cerâmica com algo mais sofisticado, eu acho muito bacana, essa mistura. Eu gosto muito de misturar. Eu acho que isso é bem interessante. E esse detalhe aqui também eu gostei muito, né? Sim. Gil, vamos... Esse aqui, para dar uma alegria, né? Porque o verde é sempre verde, né? Sempre uma planta é sempre bom, então eu coloco várias plantas que eu gosto muito. Algo muito interessante nesse projeto também é a integração da suíte principal com a varanda, né? Que não é muito comum também nos apartamentos menores. E o espaço dessa suíte, né? Além de ser um quarto espaçoso, o aproveitamento dele também ficou sensacional. Então fala um pouquinho para mim dessas suas ideias. Sim, o bacana é que nesse quarto coube uma cama king, ou seja, a maior delas, né? Então, se a pessoa quiser mais espaço ainda, que não vejo necessidade, mas pode diminuir um pouco a cama. Então, essa é a maior delas. Sobraram espaços bons dos 2 lados, e aqui eu quis fazer alguma coisa que fosse não só TV, mas uma coisa um pouco mais útil, que é essa escrivaninha. Então, a pessoa pode colocar um computador aqui, serve como um home office, né? Então, ela tem tudo no quarto, e ainda sobrando bastante espaço de circulação, que eu acho que ficou bem bacana. Uma coisa bem bacana é que eu usei o mesmo couro natural da cabeceira para revestir as portas do closet. Então eu quis fazer um desenho nas portas, usando dourado, como sempre, e escolhi esse desenho, então foi feito sob medida, especialmente para o Lina. E na segunda suíte, como você projetou para um casal com 2 filhos, me fala um pouco desse aproveitamento e desses materiais que ficaram muito harmoniosos e muito diferentes. Eu trouxe a madeira da sala, né, como eu já disse, mas aqui eu quis fazer uma coisa um pouco diferente, então eu usei essa palhinha. Me encantei quando eu estava folheando os papéis de parede por esse papel, então eu escolhi ele, tomei partido dele para fazer o jogo de cama, né? E ele tinha o composê, então eu achei interessante. Umas paredes têm um tipo de papel, na cabeceira tem outro tipo. E o preto, porque eu gosto muito, como eu falei, né, do preto, então eu trouxe, porque eu idealizei um quarto de meninos. E a televisão, acho que é um quarto que atende 2 crianças, porque tem TV, tem o armário. Eu acho que ter um pouco de tudo é suficiente, né?
Cris, e me fala dessa peça aqui que eu achei espetacular. Essa peça aqui é, na verdade, uma obra de arte, né? Feita com ferro, essa pintura bem bacana com folha de ouro. E é para fugir um pouco dos quadros, né? A gente não precisa colocar quadros em todas as paredes, a gente pode mesclar escultura. Não sei se vocês repararam, mas na suíte tem a escultura de uma pipa, que também eu gosto muito. Então, vou fazer essa mistura de quadros com escultura. Acho que fica interessante, dá um jogo bacana na decoração. E o que é mais importante para o design de interiores ou arquiteto para satisfazer, né, o seu cliente? Né? O que você precisa captar em especial para que ele fique feliz com o resultado? Eu acho que é bem isso, é captar o que ele gosta, o estilo de vida dele, o que ele vai se sentir bem, porque a gente tem que fazer algo para ele, né? Não é para mim, porque não sou eu que vou viver ali, então tem que ter um feeling para captar o que realmente ele, a família, né, os clientes, na verdade, querem e conseguir traduzir isso da melhor maneira para o espaço, para que eles se sintam bem, né? Então, qualquer pessoa que esteja adquirindo um apartamento na planta, ele pode contratar os seus serviços, com correto? Certeza. Uhum. E com certeza você vai entender perfeitamente. Acho que depois de 23 anos eu já consigo entender bem as pessoas, assim. A gente tem uma entrevista, a gente conversa bastante e eu falo que assim, o cliente precisa se identificar com o arquiteto, porque querendo ou não, é bastante contato, né, que a gente vai ter, então é bacana essa sintonia, senão não dá certo. Foi um prazer conversar com você, muito obrigada. Obrigada a você. E agora eu vou conversar com a Bruna Maluf, proprietária da Decorato, que foi a loja selecionada tanto pela arquiteta Cristiane Barnabé quanto pela Lofts, para compor o mobiliário e a decoração deste belíssimo apartamento. Bruna, fala um pouquinho primeiro da Decorato. Olá, Vani, obrigada por estar aqui nessa oportunidade. A Decorato já está em Indaiatuba há 30 anos, completamos 30 anos esse ano, então uma longa jornada e sempre, né, em parcerias com os principais arquitetos, com as principais construtoras e trazendo projetos personalizados como esse aqui que vocês estão vendo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho do que a Cris lhe pediu, né? E por que foram selecionados esses móveis, esses detalhes da decoração, os materiais, por exemplo, essa composição aqui, né? Qual o material, o que vocês encontraram de mais especial para colocar aqui? O Lina foi um projeto com bastante particularidades, né? A Cris, ela é muito rica em detalhes, então sempre é um desafio para a gente trazer o melhor produto, né? E que atenda não só em material, mas como em medidas, como em formatos. Então, cada peça aqui foi desenvolvida em cima do projeto da Cristiane para o Lina. Né? Então, por exemplo, o sofá, ele teria que ter um formato mais arredondado, então por uma questão de passagem, a mesinha que já é acoplada com ele, então são detalhes que a Cris projetou e nós fomos atrás para trazer o melhor produto. Ou seja, não é só o que você tem na loja, você vai buscar onde for necessário aquele detalhe que o arquiteto ou o decorador lhe pedir. Exatamente, é totalmente personalizado, né? Tanto em modelo, quanto tamanho, quanto no material. Então é praticamente um sob medida, né? Logicamente são fábricas que a gente já trabalha. Sim. E que a gente vai adaptar ao projeto conforme solicitado pelo profissional.
Me fala um pouquinho desses materiais, o que você usou aqui? Então, aqui tem uma mescla, né, de materiais, então todas as madeiras que estão aqui são todas lâminas naturais de madeira, né? Então, o formato arredondado foi bastante usual aqui, não só, né, no aparador, como no próprio sofá. A mesa, né, veio para quebrar um pouco isso. Aqui a gente tem uma lâmina ebanizada, né, num carvalho ebanizado, para dar, acho que, o contraste, né. A Cris queria uma cadeira que fizesse um contraponto, com algum detalhe um pouquinho mais clássica, então a ponteira da cadeira dourada. Então são pequenos detalhes que, né, você pode reparar que o apartamento é moderno, mas é um moderno que não cansa. Essas foram as preocupações dela para a gente estar trazendo aí materiais que atendesse. Então, na Decorato você atende tanto o cliente final, se ele quiser ir lá escolher um detalhe, um móvel, como os arquitetos. É isso aí, com hora marcada? Como é que você faz? Sim, a gente tem vários braços, né? Então a gente atende, né? Nosso maior parceiro é o arquiteto, o designer de interiores, que já vem com a sua idealização de projeto. Eu atendo o consumidor final também, que está ali precisando de uma ajuda para trocar um sofá, enfim. E atendo muito o corporativo também, né? Então, enfim, uma clínica médica, um clube, uma área em comum de um condomínio. Então, a gente tem bastante parceria, né, com as construtoras também, em virtude desses negócios. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, estamos saindo aqui da frente do empreendimento do Lina e vamos dar um rolê para você ver o que nós temos aqui no entorno. Logo aqui na frente nós estaremos chegando na Avenida Kennedy. Estamos aqui bem ao lado do supermercado Summerball da Kennedy, onde você encontra nessa avenida uma gama enorme de supermercados, prestação de serviço, farmácias, restaurantes. Realmente é um privilégio morar no Lina. A Avenida Kennedy é uma das principais avenidas de Indaiatuba. Nós temos a Sodimac, a de Cico, e ao lado o supermercado Carrefour. E só para você se localizar, nós estamos de volta aqui no supermercado Summerball, na próxima esquina, que é exatamente a Rua do Lina. Se você está em busca de um novo lar ou uma excelente oportunidade de investimento, o Lina Residence é a escolha certa. Entre em contato com a Nobresse Imóveis e agende a sua visita. Venha conhecer de perto este empreendimento que une lazer, qualidade e excelente localização, bem próximo da Avenida Kennedy, uma das mais valorizadas em Indaiatuba. Lina Residence. Viva o melhor da cidade no melhor ponto de Indaiatuba.